Continuando lá, meu povo, características da soberania, Jean Bodin. A soberania, portanto, nós vimos que ela é absoluta, pero não é onipotente. Existem limites, vimos ali os limites nas leis fundamentais do reino, na lei divina e no conceito dos governados. E também a soberania possui limites externos, de caráter, aspas, internacional. Tá? Quais são esses limites? A lei divina, tá? Continua sendo um limite importante, lembrando que a lei divina são as Sagradas Escrituras e os dogmas cristãos, e também o direito natural, sobretudo o direito de guerra e o direito das gentes. Direito das gentes, de uma forma muito simplória, quer dizer aqui o que hoje nós chamaríamos de direitos dos estrangeiros, tá? Direitos internacionais, ou talvez aí, para alguns até, a noção de direitos humanos, tá? Mas eu estou fazendo uma simplificação bem rasteira, ok? Só para deixar claro para vocês que estão ainda no primeiro período, vocês vão ver muita coisa ainda envolvendo a formação do direito internacional público e privado, tá? Mas o que eu quero destacar aqui, gente, muito embora ser soberana a república, ela não é ilimitada. Tá? Muito embora quem é soberano não se submete às leis positivas feitas pelos homens, existem limites de ordem das leis fundamentais do reino, que são as bases de existência do reino. Recomendo muito a leitura do texto do professor Ayrton. Leis que regulam as relações privadas, propriedade, a família, que representam aí direito natural, tá? A lei divina. Então, enfim, o governante soberano, ele não submete às leis positivas, mas ele se submete às leis fundamentais do reino, ao direito natural e ao direito divino. Ok? Beleza. Então, continuando aqui. O Bodin, de certa forma, eu coloquei ali uma observação, tá? Um pouco da minha opinião, tá? Ele acaba, de alguma forma, lançando a ideia de divisão da sociedade em esfera pública e esfera privada. Tá? Na esfera privada, nós temos a sociedade civil e as suas relações econômicas, regido pelo direito privado, relações entre iguais. Já na sociedade política, nós temos aqui a regulação pelo direito público, que são relações entre desiguais. Essa subdivisão ela é bem característica do Estado moderno. Então, aqui vai um pouco da minha opinião. O Bodin, de certa forma, ele avança muito na formação do Estado moderno, porque, de algum modo, ele faz essa distinção entre esfera pública e esfera privada. Tá? As famílias continuam existindo, suas relações internas continuam sendo respeitadas, no entanto, é na república, é nesse poder soberano que se encontra certo interesse comum. Tá? Uma república, então, é o governo de muitas famílias para o bem comum. Então, quando eu entro nessa esfera onde é o bem comum que tende a reger as relações, eu tenho uma nova relação jurídica, que não é mais uma relação jurídica privada, mas uma relação jurídica de direito público, com regras próprias e específicas, beleza? Outra característica da soberania é o caráter perpétuo. Então, nós vimos até agora que a soberania, primeira característica, ela tem o caráter absoluto, tá? Ou seja, ela não encontra nenhum poder acima dela. Ela tem o caráter limitado, porque se submete ao direito natural, ao direito divino, às leis fundamentais do reino, no âmbito externo, o direito das gentes, e ela tem também a característica da perpetuidade. O que significa a perpetuidade? Tá? Quando Bodin qualificou como perpétua, ele disse que se tratava de um poder que aspirava à legitimidade. Tá? Quem trabalha essa noção aqui é o professor Norberto Bobbio, no texto dele. Tá? O perpétuo aqui não é tanto no sentido de infinito. Tá? Nada é infinito. As coisas passam, as coisas mudam, elas mudam de conceito, de figura, de concepção. Então a noção aqui de perpetuidade não é uma noção de para todo sempre. Mas a noção de perpetuidade aqui, ela é no sentido de o máximo de longevidade.
o máximo de durabilidade. Isso aqui me lembra muito Vinícius de Moraes. Lembra quando ele disse lá que não seja eterno, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Ou seja, a noção de soberania é fincada na ideia de que sim, um dia ela pode desaparecer, mas até lá ela precisa durar o máximo possível. Então, aqui nós temos mais uma vez uma lógica de aspiração, de pretensão à longevidade. Ora, a pretensão de longevidade precisa de legitimidade. Mais uma vez o tema da legitimidade. Quanto mais legítima for uma república, mais tempo ela vai durar, tá? É que o poder simples, ele tende a ser temporário e é suscetível de transmissão por delegação, enquanto a soberania não é limitada quanto ao tempo. Então aqui, a noção de perpetuidade é uma noção de pretensão à durabilidade, é uma noção de longevidade. Perpetuidade é pretensão de legitimidade e continuidade temporal. Só vai durar muito se for legítimo. Se não for legítimo, tende a ser efêmero, passageiro, tá? Quarta característica, a soberania ela é indivisível. Então a soberania é um poder absoluto, limitado, perpétuo e indivisível. O que quer dizer de indivisível? O poder da República, o poder do Estado, não pode ser cindido, não pode ser dividido. Não temos ainda aqui, do ponto de vista de pensamento político, a chamada teoria da tripartição de poderes. Tá? Modernamente, isso só vai surgir um pouco mais lá para frente, muito embora alguns autores entendam que essa noção de separação de poderes já pode ser encontrada até mesmo em Aristóteles. Tá? Mas aqui em Baudin, ela não tem uma substancialidade. Então, a soberania, ela é una, tá? Eu errei ali, vocês corrijam. Em vez de uma, corrija e coloca como una, no sentido de uma só, indivisível. Porém, ela pode ser distinguida entre soberania por título e soberania por exercício. Tá? Se o poder está dividido, a república perderia sua unidade, perdendo, portanto, estabilidade. Então, a soberania, ela representa uma unidade indivisível, que não pode ser cindida, que não pode ser fracionada, mas pode ser distinguida entre título e exercício. Tá? Isso é importante quando a gente for analisar a noção de um tirano por título e um tirano por exercício. Como entender isso aqui? Os alunos têm muita dificuldade de entender essa questão do título e do exercício. Eu vou dar um exemplo aqui fácil de entender. Tá? Eu tenho um carro. O carro é meu, a propriedade pertence a mim. Eu tenho o título de propriedade desse carro. Porém, eu não vou usar esse carro. Eu entrego esse carro para quem? Para você. Você, então, vai ter o exercício do direito de propriedade sobre aquele carro. Eu tenho o carro, ele é meu. Só que quem está exercitando a posse daquele bem é você. Então, pega essa mesma lógica e transfere para o poder político. O poder político pode ser dividido entre título e exercício. Aquele que titulariza o poder e aquele que exercita o poder. Essa diferença em Baudin é bem importante quando ele faz a sua teoria das formas de governo. Infelizmente, por uma questão de tempo, nós não vamos entrar nessa teoria das formas de governo. Mas ele utiliza essa noção de título e exercício para diferenciar e fazer um catálogo de diferentes formas de exercício do poder. Então, o monarca pode ser o titular da república, mas quem exerce o poder é uma câmara, um parlamento. Nós teríamos aí uma monarquia parlamentar, ok? Mas infelizmente não vai dar tempo de entrar nessa teoria das formas de governo do Baudin, ok? Temos então que a soberania ela é absoluta, limitada, perpétua e indivisível. Para terminar, pessoal, uma separação que o Baudin faz muito interessante entre quem é o monarca
quem é o tirano e quem é o déspota. Na época do Baudin, a monarquia ainda era vista como uma forma de governo mais estável, tá? A ideia de democracia, ela ainda não é muito bem vista, ela vai ser mais bem vista um pouco mais lá para frente, no século XVII, século XVIII, tá? Por enquanto, aqui a democracia é o primo pobre, beleza? Vamos imaginar assim, tá? A monarquia, então, seria talvez uma forma que daria mais estabilidade para o poder, beleza? Ok, então, quem que é o monarca na visão? Quais são as características de um monarca? Primeiro, ele respeita os limites da soberania. Ele respeita as leis da natureza, ele respeita as leis divinas. Segundo, ele cultiva a piedade, a justiça, ele cumpre com a sua palavra. Olha a noção aqui de um monarca que preserva princípios e valores cristãos. Piedade, justiça, retidão. Isso depois, com Maquiavel, vai ser bem revisto. Tá? Depois nós vamos estudar o pensamento de Maquiavel. Vocês vão ver que aqui existe um conflito de pensamentos entre Baudin e Maquiavel. O monarca é aquele que governa não para si, mas para o bem comum. E o monarca é aquele que quer ser amado pelo povo, não temido. E o tirano? O tirano é justamente o contrário. Ele não reconhece limites, ele extravasa, ele não obedece à lei natural, ele não obedece à lei divina, ele não obedece às leis fundamentais do reino, ele não reconhece a autoridade de Deus, ele é impiedoso, ele é injusto, ele falta com a palavra, é um tratante. Governa para si, para os seus próprios caprichos e não para o bem comum. E ele quer e se preocupa muito mais em manter a sua legitimidade pelo medo do que pelo amor dos súditos. Ele quer ser temido e ele odeia os seus próprios súditos. Já o déspota é aquele que governa o povo como um senhor domina um escravo. O despotismo aqui, gente, ele é um governo justificado pela relação ex delicto. O que isso quer dizer? Isso era muito comum, a gente encontra essa teoria em Aristóteles, em Tomás de Aquino, em Santo Agostinho. A ideia aqui é o seguinte, o déspota é aquele que domina os súditos pelo direito das armas. Houve uma guerra, eu venci a guerra, e aqueles que foram derrotados se tornam meus servos, se tornam meus escravos. Então o domínio que eu tenho sobre eles é um domínio legítimo. Legitimado por quê? Pela guerra. Então, o déspota domina os súditos porque ele venceu uma guerra justa. A guerra justa. Assim, ele se apodera das pessoas e dos bens, que é o chamado espólio de guerra, como se fossem seus, e governa eles como se fossem servos, e não simplesmente súditos. O despotismo, então, na visão de Baudin, é um justo castigo. Ele não se justifica pela natureza, mas é uma consequência de quem usou mal o seu livre-arbítrio e entrou em guerra com alguém. Então, se usou mal o seu livre-arbítrio, entrou em guerra com alguém e perdeu a guerra, é justo que essa pessoa se torne serva, escravo do seu vencedor. Ok? Pessoal, de Baudin era isso. Teriam mais coisas a se falar, mas como eu digo para vocês, tá? Não há tempo. Nosso tempo é muito limitado, mas eu acho que com o que nós vimos de Baudin já é o básico para vocês entenderem um pouco o pensamento desse grande autor. Muito obrigado, valeu. O próximo autor será Maquiavel. Grande abraço, faça a sua parte, estuda os textos que eu mandei para vocês. Valeu, muito obrigado.